colega da Embrapa, ela é pesquisadora da Embrapa, atuou por muitos anos na Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, e atualmente está lotada aqui na Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza. Ela atua no laboratório multiusuário de química de produtos naturais, com desenho racional de potenciais biodefensivos para o agro brasileiro. Possui doutorado em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1998. Tem mestrado em ciências biológicas, biologia molecular, pela Universidade de Brasília, em 1993. E foi graduada em ciências biológicas pela Universidade de Brasília, em 1989. Ela realizou um pós-doutorado na Université Henri Poincaré, na França, no ano 2000, e tem grande experiência na área de genômica e patogenômica, com ênfase em bioinformática funcional e estrutural, atuando principalmente nos seguintes temas: bioinformática genômica, análise genômica, anotação e biotecnologia. Ela lidera projetos de bioinformática aplicada à agropecuária e tem vivência em gestão de projetos em rede, organização de eventos, orientação de estudantes de graduação e pós-graduação, e também de articulação com startups. Então, a Natália, ela, como o professor Alberto falou, ela é uma cearense que morou muito tempo em Brasília e foi recentemente, eu diria, uns 2 anos, veio aqui para o Ceará, está aqui na Agroindústria Tropical, e isso está permitindo ampliar muito a nossa capacidade de trabalho nessa linha de nanotecnologia, dessa parte de bioinformática, de todas essas ações genômicas que são importantes para a gente trabalhar alternativas e aplicações de agregação de valor e valorização da biodiversidade. Então, professor, eu devolvo aí a palavra e para o senhor conduzir, então, aí a palestrante para a realização da nossa palestra, tá bom? Obrigado. Ok. Muito obrigado, Lucas. Então, com a palavra, a nossa palestrante, doutora Natália. Muito boa tarde a todos e a todas. As palavras que retratam a honra e o privilégio desse convite e desse momento agora não alcançam meus sentimentos. Então, eu quero aqui agradecer profundamente a indicação do Dr. Lucas e a oportunidade à Academia Cearense de Ciência, que, como cearense, tenho grande orgulho de conhecer e visitar, mesmo que virtualmente. A todos eu saúdo pela participação e agradeço pela oportunidade de causas e condições de estarem aqui agora. O que eu vou apresentar para vocês é um relance das pesquisas mais recentes que temos realizado na área multidisciplinar que agrega a nanotecnologia e suas aplicações na agricultura. Nós já vamos conseguir ver, assim espero. O primeiro slide, que, como me apresentou o Dr. Lucas, todos veem o slide nanoformulações aplicadas à agricultura? Sim. Perfeito, obrigada. Então, é uma longa trajetória, uma trajetória multidisciplinar que eu fiz, e acredito que as causas e condições que se reuniram por estar aqui no Ceará, por estar na agroindústria tropical, com a equipe que estamos trabalhando, a culminância de todo um conhecimento que foi adquirido e que também foi a trajetória de vários colegas. Então, eu espero trazer para vocês aqui uma abertura, né, de novos produtos e nova tecnologia, pensando em que as grandes soluções podem estar nas pequenas moléculas.
Então, o futuro, o papel da ciência, da tecnologia e inovação, com certeza, é o que permeia, o que motiva nosso trabalho hoje em dia. Mas precisamos pensar que as projeções mundiais e o aumento do consumo de água, de energia, de alimentos até 2030, que é logo ali, são reflexos dessas tendências populacionais e do aumento da demanda de alimentos. Muito bem, nesses aspectos influenciam vários fatores, entre eles a alteração do comportamento de consumidores, a diferença entre cadeias produtivas, algumas que surgem, outras que desaparecem, e até mesmo conflitos geopolíticos, que têm influência sobre os setores agrícolas. Esses desafios mundiais trazem a necessidade de controlar e reduzir ainda mais o uso intensivo de agroquímicos, por algumas razões que nós vamos discutir, mas principalmente manter as culturas diante dos desafios e minimizar as suas perdas. A nanotecnologia surge, então, há não muito tempo, desde 2014, essa etapa que eu vou citar na apresentação, ela oferece maneiras de mitigar esses efeitos nocivos dos pesticidas sobre o meio ambiente. Talvez valesse a pena os colegas, os participantes fecharem o microfone para não haver essa interferência. Professor Tombeira, seu microfone está aberto. Alguém está com o microfone aberto. Uma pequena pausa para que todos fechem os microfones. E muito bem, então, diante desses desafios e microfones fechados, o que eu vou apresentar para vocês é uma revisão rápida sobre a nanotecnologia, em especial sobre partículas de carbono, o efeito dessas nanoformulações, que são as combinações da nanotecnologia em diferentes moléculas, e o que acontece com elas nas plantas, as nossas experiências na Embrapa, e a mais recente geração de um produto que vem a partir desse conhecimento, que então eu chamei de inovação a um produto. A nanotecnologia, então, se refere a uma área da geração de materiais, onde esses materiais têm a escala nanométrica, que é 1/1000º do metro. Ela se refere, então, à manipulação, investigação e entendimento desses materiais, que são pequenininhos, muito nanométricos. E esses materiais, eles podem se arranjar de diferentes formas. Todos veem o meu cursor aqui, onde essa figura representa os impactos que essas pequenas moléculas podem ter sobre grandes desafios, como a biomedicina, a ciência alimentar, a ciência ambiental, a ciência têxtil, a engenharia têxtil, o campo energético e a eletrônica. Por quê? As combinações e arranjos dessas nanomoléculas trazem diferentes aplicações. E essa imagem apresenta um exemplo de um nanomaterial devotado a criar células neuronais a partir de células totipotentes. O impacto desses materiais pode trazer, por exemplo, aqui a regeneração de tecidos nervosos em lesões medulares muito importantes. Porém, as perspectivas na agricultura, elas são mais recentes do que as da medicina. Foi somente a partir de 2007, 2010, que começaram a vislumbrar as aplicações da nanotecnologia para a agricultura. E hoje em dia, as aplicações são potenciais em diferentes campos, desde a detecção sensorial até o aumento da produtividade, onde, além de formas originais de mitigar doenças e pragas, ela mantém a sustentabilidade do meio ambiente, que é uma pressão de seleção sobre o agro, e os materiais que comporão a moderna agricultura 5.0.
Mas a nanotecnologia, então, ela se detalha nas pequenas formas. E essas pequenas formas têm diferentes combinações tridimensionais, como vocês podem ver. Numa dimensão zero, esses carbonos, principalmente os nanoderivados de carbono, podem se arranjar como carbon dots, como fluorenos, como outras moléculas que formam nanotubos e como o grafeno. O estudo desses materiais é que traz a aplicação deles. Então, os carbon dots, que é o que eu vou comentar hoje, eles têm características físico-químicas muito interessantes. Eles podem formar nanoesferas ou nanocápsulas. O que vem a ser isso? Nessa imagem, as nanopartículas são combinadas a outras moléculas, a outros compostos químicos, no formato de nanoesferas, ou seja, eles estão encobertos e embebidos dessas novas moléculas, ou ainda encapsulando essas moléculas, onde os componentes mais importantes são colocados do lado de dentro, como pequenos comprimidos, né? Só que, aliás, nem comprimidos, pequenas cápsulas mesmo. Em escala nanomérica. Isso porque, quando essas moléculas entram em contato com os sistemas biológicos às quais são alvo, elas vão liberar, pouco a pouco, essas pequenas compostos aos quais estão agregados. Então, eles são os entregadores específicos desses compostos químicos. Por isso, é uma tendência do uso da nanotecnologia no manejo de doenças, como entregar, por exemplo, o drug delivery em casos de câncer, em moléculas específicas que causem a retração de tumores, somente daqueles tecidos específicos, mas também na agricultura para o manejo de doenças e pragas, uma vez que a gente conheça os alvos aos quais estamos interessados. Então, essa associação de nanoformulações a pesticidas, ela pode trazer um benefício imediato, que é a diminuição da dose e o aumento da eficácia, justamente porque são mais especificamente entregues. E a geração de novas nanoformulações que também possuam essa característica, podem derivar compostos químicos atóxicos, que não vão ter o problema de impactar o meio ambiente, ou de serem degradados pelo meio ambiente, ou de serem poluentes orgânicos persistentes, e ainda ampliam a possibilidade da busca de novos produtos quando são derivados de produtos naturais. E a estratégia é, então, criar esses compostos de carbono a partir de duas formas de síntese. Normalmente, eles são fabricados por dois processos, um chamado top-down e o outro chamado bottom-up. Esses processos, todos dois, acabam resultando em pequenas moléculas de carbon dot, que são, então, agregadas em formatos diferentes aos compostos de interesse. Então, essas nanopartículas de carbono, os carbon dots daqui para frente, eles permitem a combinação de diferentes moléculas na superfície, eles são inertes, biocompatíveis, porque, uma vez derivados de carbono, eles se degradam naturalmente e são incorporados, diferente da nanotecnologia que usa metais como prata e ouro, os nanoderivados de carbono, eles ganham essa vantagem de serem totalmente biodegradáveis e biocompatíveis. A síntese deles é bastante simples, eles são muito estáveis em solução aquosa, têm baixo custo e nenhum impacto ecológico. Portanto, a característica de absorver a luz pela própria estrutura molecular, ele é capaz de causar um quenching dos fótons e emitir luz em diferentes comprimentos de onda, sendo, então, uma solução rastreável
porque ele emite a luz ultravioleta, ele consegue ser detectado muito facilmente. Então, esses carbon dots são também rastreáveis naturalmente, porque são fluorescentes. E como eles têm um tamanho menor que 10 nanômetros, no caso dos carbon dots, eles são absorvidos muito facilmente pela planta, são nanopartículas esféricas e, portanto, eu posso agregar diferentes componentes, 2, 3 componentes a mais nessa combinação do carbon dot e gerar novos produtos do top-down, bottom-up. Então, os carbon dots são basicamente nanomateriais derivados de carbono. E de onde eles vêm? Aqui eu tenho demonstração de 2 trabalhos, mas qualquer matéria rica em carbono pode ser uma fonte rica para a geração de carbon dots. Os carbon dots aqui foram produzidos a partir de esterco de vaca, e outros carbon dots também de fontes de carbono, de resíduos da agroindústria, vamos dizer. E eles, então, esses resíduos, associados a um processo químico de síntese, num tratamento ácido e com pressão e temperatura, geram, então, as nanopartículas. É possível até a gente imaginar que no mesmo local de geração de resíduos, haja o aproveitamento desses resíduos imediatamente para a geração de carbon dots. As principais aplicações desde 2015 eram exatamente baseadas nas características físico-químicas dos carbon dots. Então, eles eram usados como marcadores de imagem para células, aqui como vocês podem ver nessa imagem, e também como drug deliverers, né, como aquele entregador do iFood, né, que tem a sua mochila nas costas. Aquele é o carbon dot com as drogas prontas para serem entregues. Porém, naturalmente, de 2015 para cá, houve uma ampliação dessas aplicações, e principalmente na proteção de plantas quanto a doenças e pragas, na agricultura de precisão, observando que há um aumento da tolerância ao estresse hídrico causado por essas nanopartículas. E também um enriquecimento do solo, resultando, então, no aumento do crescimento e da produtividade por hectare. Novamente, a nanobiotecnologia, então, surgiu utilizando essas nanopartículas como entregadores de moléculas, no caso, RNA interferente, para a geração de plantas transgênicas. O nosso campo de atenção é principalmente crop protection, né, proteção de plantas. E isso acontece em duas grandes vertentes. Desculpem, o slide está em português e em inglês, mas a exposição de plantas às nanopartículas, utilizando as características físico-químicas que resultam na estimulação, no bioestimulante, ou ainda usando essas mesmas características da nanopartícula para induzir a resposta ao estresse biótico ou abiótico, principalmente via as espécies reativas de oxigênio, um complexo que na planta é capaz de responder pela cascata de comunicação que influencia diferentes funções de transcrição, metabolismo de lipídios, síntese de DNA e também da variação da concentração de carboidratos. Se a planta cresce, se há uma abundância desses sistemas, a planta cresce fazendo mais síntese de parede celular e assim por diante. É um complexo de comunicação celular bastante interessante. E aqui, então, além de estimular essa resistência a estresse via ROS, os carbon dots também são absorvidos pelos complexos moleculares relativos à fotossíntese
E, além da característica físico-química de absorver luz, eles estimulam, então, os fotossistemas a aproveitarem melhor a qualidade da luz presente. Então, não só a planta fica mais resistente, como consegue crescer mais. E, no caso de doenças e patógenos, e a interação de patógenos, esses carbon-dots dentro do componente celular do núcleo interagem de forma a entregar da comunicação celular e interferir na expressão gênica de alguns genes de defesa. Então, a planta se torna mais resistente, não só pela própria capacidade já existente, como também pela resposta induzida. E aqui alguns exemplos na literatura que mostram, primeiro, a rastreabilidade desse material, né? Aqui um broto foi submetido às soluções de carbon-dots e aqui ele é estimulado com a luz ultravioleta para demonstrar as características. Muito bem, as diferentes concentrações do carbon-dot também influenciam nos efeitos. E até agora, os cientistas têm observado que quanto menor a concentração, melhor é o efeito. Então, nem sempre mais abundância de carbon-dot é a concentração correta para obter o efeito bioestimulante, biodefensivo. Então, muitas vezes, é com a combinação ou com a concentração menor que se produz, então, que se percebe um aumento da produtividade em torno de 20%. Aqui, a rastreabilidade possível dessas moléculas, ela é demonstrada em diferentes tecidos vegetais e diferentes comprimentos de onda. Na raiz, 514 nanômetros de excitação da luz, pode-se ver perfeitamente o local do tecido vegetal que os carbon-dots se acumulam no ciclo vegetal. Isso é muito importante para a pesquisa, porque permite a rastreabilidade dos efeitos. Se a nossa, por exemplo, o alvo for uma bactéria num tecido de xilema, e que eu consiga perceber que o carbon-dot alcança aquele tecido da planta, é muito, muito, muito mais interessante. Então, muito bem, aí, ao ver essa literatura e conversando com os colegas da Universidade de Brasília, nós pensamos duas coisas. Primeiro, ok, os carbon-dots têm efeito bioestimulante, mas e com os defensivos? E se eu tiver uma molécula muito específica para um tipo de doença? Será que eu vou conseguir fazer essa entrega específica lá do carbon-dot? Então, aqui estão as duas estratégias da combinação dessas pequenas moléculas candidatas, que podem ser compostos químicos artificiais, naturais, derivados do virtual screening, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e onde eu faço um spray sobre a planta, isso vai proteger a planta de um invasor, de uma infecção fúngica, por exemplo? Vamos ver se a gente consegue responder. E não só essa ideia original, como diferentes aplicações já estão sendo desenvolvidas. É uma verdadeira corrida para alcançar esses resultados, tanto como nanofertilizantes, fazendo uma entrega de micronutrientes, por meio da nanoencapsulação, os nanopesticidas que eu falei, e os produtos também em nanoescala, que se referem à biorremediação de poluentes orgânicos persistentes, que contaminam o solo, a água, e tem aplicação entre a agricultura e a ciência ambiental. E aqui são 2 produtos lançados em 2019 que têm essa característica. Eles são produtos derivados de nanopartículas, são produzidos na Índia e vendidos pelo mundo inteiro. São produzidos em 2019, foram lançados em 2019. O Diarrex Gold, que é um biofungicida, aqui tem até um
pequeno erro de grafia no próprio anúncio deles, e o primeiro nanobioestimulante produzido também na Índia por esse fabricante. E aí se observa que na literatura diferentes ensaios e combinações das nanopartículas com diferentes metais e íons e os seus efeitos. Muito bem, então, nas plantas, desde soja, milho, trigo, amendoim, café, que mais? E todas, tabaco, de novo, amendoim, trigo, feijão e arroz são alvo das diferentes pesquisas desses nanomateriais combinados em diferentes concentrações e diferentes tempos de tratamento. Essa literatura tem se expandido imensamente e todos eles são unânimes em perceber o aumento do crescimento, a acumulação da biomassa e o aumento da defesa das plantas por meio daqueles mecanismos moleculares. E eu repito esse slide justamente para pensar, e com relação à defesa das plantas? E aqui entra o meu trabalho, é uma experiência do grupo da Embrapa, onde nós temos 3 estudos de caso. Pegamos 3 problemas grandes. O fusário graminearo, que causa giberela em trigo, doença Red Blight Disease no trigo. Esse foi o primeiro exemplo, em 2016. Depois trabalhamos com nematóide de galha, que também é um problema seríssimo, que eu não vou me ater a explicar as perdas que esse animal é capaz de causar nas plantas, mas que eu tenho certeza que os especialistas presentes se lembram. E por último, que foi em 2019, por último a ferrugem do cafeeiro, que foi uma iniciativa puramente em sílico, mas que começou em 2018 e em breve vai ter a sua derivação experimental. Todos esses 3 objetos de estudo passaram por esse pipeline que eu destaco aqui do lado. O que é isso? Eu preciso conhecer muito bem o meu inimigo, entre aspas, para fazer uma arma eficaz para controlá-lo, né? Então, a partir dos conhecimentos genômicos, a gente foi capaz de selecionar proteínas específicas e também a partir de moléculas e quimiotecas de compostos químicos, selecioná-los de forma tão específica a conhecer por simulações computacionais aonde eu encaixaria esse composto por um protocolo chamado ancoragem molecular, e isso acontece como se fossem milhares de chaves que eu estou testando contra uma fechadura, onde a fechadura vem do patógeno e as chaves vêm dos compostos químicos. E aí, novamente, a ideia: a nanotecnologia seria capaz, os carbon dots, de entregar especificamente esse composto àquela fechadura que existe só no patógeno e não atingir a planta, nem os organismos não alvo que estão no meio ambiente, como, por exemplo, as abelhas, né, polinizadoras de insetos e etc. E a resposta é sim. Então, o nosso estudo com nanoformulações fungicidas mostrou a redução do número de esporos de Emilia vastatrix em discos foliares, e aqui os ensaios mostram as diferentes razões de concentração. Está muito pequenininha a legenda, me perdoem, mas aonde está fluorescente é o carbon dot, né? E aqui a região de controle e, finalmente, os esporos menos germinando em menor quantidade em discos foliares. E também, em solução, somados a óleos essenciais, nós percebemos que o tempo de germinação desses esporos diminui bastante, numa escala onde a combinação de carbon dot com metais pesados, né, como o cobre sozinho e o carbon dot sozinho não tem efeito.
mas somente a combinação dos carbon dots, dos óleos essenciais e o cobre, com aquele arranjo tridimensional de delivery. Os nematóides de galha, então, foram um segundo estudo de caso que nós fizemos, onde o nematóide é um organismo completamente que escraviza a planta, né? Ele escraviza a célula da raiz, ele atinge a raiz, mas causa toda uma depleção dos nutrientes da planta, amarelecimento de folhas e perda de produção. Ele também produz galhas, que essas galhas são células gigantes derivadas dessa interação com a planta, e os nematóides têm uma característica muito interessante. O genoma deles foi, genoma de uma espécie, Melodogyne incógnita, foi sequenciado há não muito tempo, mas pouco anotado, ou seja, pouco caracterizado esse genoma. E aí nós fomos atrás da seleção de alvos moleculares e encaramos o segundo mais importante componente de alvo de desenvolvimento de drogas, que são os canais receptores de proteína associados à proteína G. O que são esses GPCR? Esses GPCR são os canais, são proteínas intermembranares responsáveis pela comunicação da célula com o meio ambiente. Então, a rodopsina é um GPCR, todas as sensações do meio ambiente, o tato em seres humanos, né? Mas também os nematóides têm GPCR. Mas aí vocês me perguntam, e o GPCR do nematóide é muito diferente do ser humano? A resposta é sim. São extremamente diferentes em nível de sequência molecular, mas quando a estrutura tridimensional é observada, há uma conservação, há um padrão do arranjo desses átomos dos GPCR. E aí nós passamos a usar o GPCR como a nossa fechadura para controlar o nematóide. Mas e o que esse GPCR fazia no nematóide? Exatamente, ele era responsável pela sensação química do alimento. O nematóide tem um sistema nervoso único, neuromotor, e esse mesmo GPCR é responsável pelo movimento sinoidal do nematóide em solo. E nós observamos que, vou poupar vocês dos detalhes atômicos, mas essa então é a aparência da estrutura tridimensional do GPCR, e aqui do lado é o encaixe de um dos componentes candidatos no GPCR. E então nós fizemos a nanoformulação e observamos a simples mistura desse composto com os carbon dots purificados, mostraram a diminuição da penetração em raiz e também dos estudos in vitro. Nós não fizemos estudo em solo e isso aqui também não gerou um produto. Porque o manejo desses experimentos é realmente um desafio para quem vai fazer os bioensaios. Mas nós observamos que in vitro, o nematóide sozinho, sem as plantas, na solução controle e nas soluções carbon dot sozinho e carbon dot com as moléculas, há uma morte, uma rigidez celular que leva à morte do nematóide. E, por último, o nosso desafio, mas não menos importante, é geração de inseticidas, de nanoinseticidas, para o controle de insetos importantes para o agro brasileiro, né, que causam grandes perdas. Um deles é a mosca branca, e já é conhecido na literatura de 2020 o desenvolvimento desses inseticidas verdes, que tem como alvo a proteína rianodina em lepidópteros. Apenas que, no caso dos inseticidas que a gente pretende aplicar, ainda não temos o genoma do inseto-alvo. Muito bem. E agora, quase concluindo, eu apresento a vocês a combinação desses conhecimentos trouxe para nós um grande desafio.
junto com uma equipe da Universidade de Brasília, nós tivemos a ideia de fazer esses experimentos e validar e tal, mas eles saíram na frente na inovação. Eles criaram uma startup que se chama Criotech e geraram o produto. E hoje, esse produto é fabricado na Bahia e já está sendo comercializado, né? O princípio ativo da arbolina é o Carbon Dot, ele tem principalmente a função de ser um bioestimulante, carreador de nutrientes, biofortificante. É uma nanoestrutura orgânica, atóxico, biocompatível, tudo como eu já havia comentado com vocês. Essa é uma nanotecnologia desenvolvida no Brasil por brasileiros, com financiamento brasileiro. E esse produto, então, passou a ser testado em campo e foi observado um aumento da produtividade em tomateiro de 25%, em cogumelos de 50%, em campo, no milho, o aumento foi de 5% da produtividade por hectare, algodão, 7%, e morango foi o principal, que chamou mais atenção, 80%, sendo que, além desse aumento da produtividade, em soja se observou aumento à resiliência, né, sobre estresse biótico e estresse hídrico. Esses resultados são qualitativos, né, podemos destacar aqui do produto e dessa tecnologia, que é a redução do custo de manejo, potencial do carreamento de nutrientes, resistência à seca, novamente, e o aumento da produtividade, além da melhoria da qualidade dos produtos e, portanto, da qualidade do lucro do agricultor. Eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês, não sei se todos têm já viram esse vídeo, então vou mostrar para vocês, ele demora 6 minutinhos. Vamos ver se o som vai sair, eu nunca fiz essa experiência. Universidade de Brasília é uma substância que ajuda as plantas a produzir mais e a resistir à seca. Quem conta essa história para a gente é a repórter Caroline Dunley. Uma partícula minúscula, invisível a olho nu, diluída em água, forma um estimulante natural para a planta, a arbolina. O produto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Brasília, que há 7 anos estudam essa substância em laboratórios de nanotecnologia. A nanotecnologia é o estudo de materiais nano. Um nanômetro corresponde a 1 bilionésimo do tamanho do metro. No caso específico das plantas, esse tamanho pequeno consegue facilitar a entrada de materiais na planta. Por enquanto, os pesquisadores preferem manter todo o processo de produção da arbolina em sigilo. Revelam apenas que é uma substância orgânica inicialmente extraída de uma planta e atualmente já reproduzida em laboratório. Hoje a gente já consegue um produto comercial mantendo as mesmas propriedades. Ela é um produto biodegradável, não acumula no ecossistema e totalmente compatível com os seres vivos. Aplicada na planta, a substância entra rapidamente dentro das células. Com uma lâmpada artificial, simulamos o que acontece na natureza. Veja que depois de receber a arbolina, este tomateiro fica com manchinhas azuis nas folhas. Isso quer dizer que a substância foi absorvida. O produto age de 2 maneiras. Converte raios ultravioletas do sol, que são nocivos, em luz azul, melhorando a fotossíntese e, consequentemente, o desenvolvimento de diversas culturas. Além disso, a arbolina também deixa a planta mais tolerante à falta de água. Ela ajuda que a planta tenha um consumo eficiente da água, que ela reduza a transpiração e isso faz com que a planta necessite de menos água para manter seus processos metabólicos. Em laboratórios, pesquisadores testaram a ação da arbolina no milho, na alface, no tomate e no cacau, mas precisavam também comprovar a eficácia do bioestimulante no campo. Foi aí que a equipe da Universidade de Brasília fez uma parceria com a Embrapa Hortaliças, também no Distrito Federal. Aqui no campo experimental da Embrapa, o bioestimulante é testado na cultura do tomate. Os pesquisadores querem saber quais são os efeitos do produto na lavoura que sofreu estresse hídrico. Para isso, compararam 2 áreas com diferentes níveis de irrigação.
De um lado, tomate recebeu água, dia sim, dia não. Do outro, ficou 10 dias seguidos na seca. O produto foi aplicado 3 vezes durante o ciclo da cultura, no plantio, antes e depois do período de seca. Os tomateiros que enfrentaram a seca e receberam bioestimulante tiveram produção semelhante aos tomateiros irrigados, sem arbolina. Na comparação entre os tomateiros que sofreram com a falta de água, aqueles que receberam a nanopartícula tiveram uma produtividade 17% maior. No mesmo experimento, foram comparadas também plantas que receberam irrigação normal, com e sem arbolina. Ganho de produtividade de 21% com o uso da nanopartícula. Para o Jucimar da Silva, agrônomo da Embrapa, esses resultados mostram que o produto pode ajudar a produzir em regiões que sofrem com a seca. É muito importante você ter tecnologias que vão poder auxiliar o produtor a trabalhar nesses cenários de mudanças climáticas. Então, trabalhando com a tecnologia que aumenta a eficiência da planta e utilizar água e nutrientes, nós estamos dando um passo muito grande para posicionar nossos produtos. Além dessas mudanças climáticas, também áreas que têm restrição hídrica, como o Nordeste brasileiro, por exemplo, né, que nós sabemos que tem menos quantidade de água disponível. A Embrapa já testou o bioestimulante também em lavouras de soja. Seguidas as boas práticas de manejo, no sul do país a produtividade do grão aumentou 20% na comparação com a média nacional. No centro-oeste, a aplicação foi no cultivo do feijão, com produtividade 33% maior. Se você aumenta a produtividade, a sua margem líquida ela aumenta, né? E uma das grandes vantagens desse produto é que ele é compatível com outros agroquímicos. Então você não precisa fazer uma reentrada na área só para aplicá-lo. Ele é compatível com outros materiais que você utiliza na lavoura. Então você não aumenta o seu custo de produção com mais uma reentrada. Com a eficácia do produto comprovada pela Embrapa, a equipe da Universidade de Brasília decidiu empreender. Abriu uma empresa na Bahia para produzir e vender o bioestimulante. O professor de Química da UNB, Marcelo Oliveira Rodrigues, e orientador da pesquisa, embarcou com os alunos no projeto. A universidade ela tem muita tecnologia de ponta que não vira produto do consumidor final. Então, a nossa ideia foi exatamente fazer essa transição. Não existe muito apoio. Isso é o que nós chamamos de vale da morte da inovação. Então, nós resolvemos transitá-lo por livre e espontânea vontade, para realmente transformar a tecnologia em produto. A fábrica fica em Dias Dávila. São 50 metros quadrados, onde é possível produzir 200 mil litros de arbolina por mês, volume suficiente para 100 mil hectares de lavoura. Estamos aguardando as nossas licenças do Ministério da Agricultura para colocar o produto no mercado. São todos os nossos registros, estão dependendo exatamente dessa etapa. A expectativa é que no começo do ano que vem, o produto já esteja no mercado, a um custo de R$ 130 o litro. Dá para fazer em média 3 aplicações em 1 hectare. A empresa vai pagar royalties para a Universidade de Brasília e para a Embrapa, parceiras de pesquisa. Nós esperamos que o nosso produto atenda todo o mercado nacional, atendendo desde o pequeno agricultor, o agricultor familiar, até o grande produtor. E esperamos também que o nosso produto vença a fronteira do Brasil, ultrapasse e atenda o mercado externo também. A gente ainda vai ouvir muito sobre nanotecnologia e sobre o potencial. Muito bem, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês e agradecer. Acho que faltou o último slide dos parceiros, das universidades, da Embrapa Hortaliças, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Agroindústria Tropical, da Bayer, do Loria, do IRD, são os parceiros internacionais. E então, me colocar à disposição umas perguntas. Muito obrigado, doutora Natália. Ficamos, então, abertos a perguntas ou comentários. Algum comentário, pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Pois não, Glaucio, com a palavra. Eu gostei muito, viu, Natália, da tua apresentação. Eu acho o seguinte, que, na verdade, o grande avanço na nanotecnologia foi realmente na área médica. Isso eu sei porque é muito importante em alguns setores, porque dá uma seletividade muito grande em termos de efeito final.
Isso significa que você reduz o efeito colateral, porque você vai no alvo que você está querendo, né? Mas eu fico pensando assim, na agricultura eu acho que ainda tem muito chão. Eu fico pensando o seguinte, você começou com essa experiência bem interessante da arbolina, onde, na verdade, é um estimulante. Aí eu fico pensando, no futuro, realmente o objetivo maior seria reduzir o uso de agrotóxico, é isso mesmo? É isso. É isso. Isso já é uma realidade, né? Assim, a gente consegue efeitos em laboratório de um fungicida, um produto comercial, comparado à combinação desse produto com a arbolina, de 250 vezes menos dose letal. Agora, a última perguntinha, rapidinho. E me diga uma coisa, para grandes áreas, isso não é complicado, não? Para grandes áreas cultivadas, por exemplo. A solução tem sido a aplicação através dos irrigadores, né? Eu não vou saber o nome dos equipamentos, mas como é uma solução aquosa, ela é viável de ser aplicada de diferentes maneiras, com os aplicadores, assim, como através da irrigação. Tá bom, obrigada. As pessoas, tá bom. Obrigada. Eis a natureza da multidisciplinaridade e a necessidade dela, né? Eu gostaria de fazer Colega uma Henrique. pergunta. Primeiramente, doutor, aqui uma brincadeira inicial para a gente descontrair. Será que a senhora tem uma nanopartícula para encapsular e proteger a ciência brasileira? Essa está correndo um risco muito grande. Seríssimo, Hoje, Henrique, seríssimo. Concordo. Hoje é o quarto dia que o CNPq, que o site do CNPq para o Lattes está fora do ar, está indisponível. E talvez não volte, né, Henrique? Talvez não volte. Eu já vi muitos colegas comentando que talvez o Lattes vá desaparecer, porque o CNPq não tem condições de manter o Lattes por falta de dinheiro. Eu acho isso assim uma coisa profundamente lamentável, porque eu não vejo como o Brasil, como um país, pode ir para frente sem ciência e tecnologia. Tem algo muito grave acontecendo que não cheira nada bem. O CNPq é mas há um mês, mais ou menos, o grande servidor do INPE foi desligado. E com essa estratégia, vamos dizer assim, desligaram o servidor do INPE, ele não foi religado, até onde eu sei. Os dados de visualização e mapeamento da Amazônia passaram para o Inmetro. É verdade. Eu estou falando aqui no site do CNPq, no Lattes, porque é uma coisa bem visível. Mas eu sou do comitê assessor do CNPq, fui durante muito tempo no comitê assessor do CNPq, e eu assisti à brutal redução do número de bolsas para o exterior, de bolsas de pós-doutorado para o exterior, de bolsas de pesquisa. Pesquisador até que não reduziu tanto, mas assim, para projetos de pesquisa e para bolsas de pós-doutorado e intercâmbio, etc., houve uma redução profunda. Mas eu vou deixar isso aí de lado, queria só dar esse toque inicial, porque hoje é o quarto dia que nós não temos o Lattes disponível, né? E eu espero que isso não seja permanente, mas temos que daqui a pouco ele fique totalmente indisponível. Mas, doutor, eu queria lhe parabenizar pela sua pesquisa, queria lhe parabenizar pela sua apresentação, tá certo? Eu sou médico, sou pesquisador, sou farmacologista e fisiologista, eu trabalho principalmente com produtos naturais, com óleos essenciais e procurando desenvolver produtos para o tratamento do diabetes, principalmente da neuropatia diabética. E eu tenho produtos muito interessantes, mas que eu estou tentando reduzir a toxicidade, né? E são óleos essenciais e constituintes de óleos essenciais, e estou começando a embarcar pela nanotecnologia, né? De forma que eu sou quase um newcomer, né? Sou quase um recém-chegado, não me considero ainda nem um recém-chegado.
mas estou entrando aí para tentar reduzir. Agora, eu acho assim, que a principal função da nanotecnologia, quer dizer, o principal mecanismo de ação realmente é o aumento da área de interação. É isso que você vai diminuindo o tamanho da partícula, você aumentando a área em relação ao volume. A relação volume-área vai se modificando no sentido de se transformar numa razão bem maior de área em relação ao volume, né? E, assim, uma coisa que eu acho que todos nós deveremos ficar atentos é com essa história de dizer que não tem toxicidade. Eu participei, apesar de eu ser um newcomer, eu participei de alguns estudos e a gente vê que reduz a toxicidade para alguns efeitos, mas às vezes não para todos. Há uma redução seletiva. E essa redução seletiva é muito interessante porque mostra que ele pode ter seletividade. É isso? E eu perguntaria a senhora o seguinte, querendo entrar um pouco, quer dizer, o que eu estou querendo aqui, o que eu estou querendo é entender melhor, que até hoje eu não entendi bem ainda, né, até por causa dessa seletividade na proteção contra o mecanismo tóxico, que eu acho que toda ela, inclusive, é relativa, porque até a água é tóxica, né? Se a senhora tomar 3 litros d'água, a senhora se suicida. Dar uma sentada ali, tomar de 2 a 3 litros, significa suicídio, né? Ou seja, até a água pode ser tóxica, né? Que é uma das coisas menos tóxicas que existe na natureza, né? Mas, assim, uma das coisas que eu gostaria de alertar os pesquisadores é o seguinte, por exemplo, na agricultura, o uso a longo prazo não levaria a uma acumulação, porque esses produtos, eles só são parcialmente biodegradáveis, não são totalmente biodegradáveis, né? Primeira coisa, o que é biodegradável? É o composto ativo ou é o veículo? No caso, o Carbon Dot é um veículo, tá certo? Então, eu acho que é bom que você, como uma coisa muito nova, né, na agricultura, é bom que se tenha na preocupação com a acumulação que pode haver no terreno, a acumulação que pode haver nas plantas, porque toxicidade sempre é a função de dose e de tempo de uso. Não existe essa coisa de não é tóxico. Não, ela não é tóxico. Para me dizer que não é tóxico, você tem que me dizer qual é o tempo de uso e qual a quantidade que você usou. Então, para vocês que estão entrando nessa área, eu daria essa sugestão. Fique atento para esse aspecto aí da acumulação e ver quem é que realmente é, se é a molécula carreada ou se é o carreador e coisas desse tipo. Eu lhe pergunto o seguinte, agora é uma pergunta bem específica. Na proteção, por exemplo, contra o estresse hídrico, já se sabe o mecanismo de ação, porque ela protege contra o estresse hídrico, contra a falta de água, por exemplo. No caso, por exemplo, dessa indústria aí lá, né, melhorando o produto dos tomates, a qualidade do tomate, etc. e tal, na situação seca, né? E outra coisa também, melhorando a produtividade. Qual é o mecanismo? Então, já foi feito um estudo para isso aí? Com relação ao estresse hídrico, o alvo molecular é uma proteína chamada aquaporina. Então, o Carbon Dot interfere no desligamento da aquaporina, que é um canal por onde passam moléculas de água e, na verdade, ele absorve mais, ele mantém o canal aberto, com a disposição da água e evitando a evaporação dessa água. Então, se eu entendi corretamente, o próprio Carbon Dot é o agente ativo, é o princípio ativo. É o princípio ativo. Pois é, aí é o seguinte, aí pode-se fazer estudos muito interessantes para estudar, por exemplo, como é que ele atua na macromolécula, que é uma macromolécula transmembrana, que vai de um lado à outra membrana, que é a aquaporina, né? Exatamente. E eu acho que esses estudos aí poderão complementar e trazer novas luzes, tá certo? Sobre... E se a senhora tiver alguma coisa desse tipo, o meu laboratório lá trabalha com macromolécula, né? Trabalha com... Uma das linhas importantes são canais iônicos, canais que permitem um íon passar de um lado para outro da molécula, né? Então, se o nosso laboratório puder lhe ajudar em alguma coisa nos seus estudos, como se algum dia eu desconfiar que você pode ajudar a gente, eu vou bater na sua porta lá para a gente. Porque é o seguinte, eu acho que a gente vive aqui no meio, eu estou falando demais hoje, né? Mas eu acho que a gente vive aqui no meio pobre, difícil, que a gente luta com tantas dificuldades e a gente tem que se dar as mãos para conseguir vencer
essa coisa, essa aridez, que é a aridez de recursos que nós temos aqui para desenvolver ciência aqui. Né? Então, é isso mesmo, professor, é uma honra poder responder essa pergunta da aquaporina. Eu tenho apenas estudos de simulação molecular, onde a folha de carbon dot, porque o carbon dot, aqui eu posso ser mais específica, é como se fosse o empilhamento de pequenas folhas em que eu fizesse um corte e ele se torna uma esfera. Mas nada mais é do que o empilhamento de pequenas camadas de carbono que se ligam umas às outras. Então, o que eu faço quando eu ponho um ligante? Eu ponho um marcador dentro dessas folhas, ele vai lá e entrega, tá certo? E essas folhas, então, são degradadas ao longo do tempo pelo próprio sistema de absorção como fonte de carbono. Mas a questão da toxicidade é realmente uma razão de dose, né? Se eu não me engano, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose também, né? Exato. Geralmente é. Então, a toxicidez é um estudo que nós deveremos nos aprofundar. Além disso, o tempo que essa molécula faz a entrega, ou seja, quanto tempo esse produto fica bioacumulado na planta? Será que ele vai para o solo? Será que ele vai para outros meios? E isso é fácil de rastrear com ultravioleta. Nossos experimentos mostram que em 24 horas há absorção total dos carbon dots e que não há um acúmulo deles no solo, pelo menos em relação à fluorescência. Então, eu queria lhe agradecer e parabenizar pela palestra. Né? Obrigada. E colocar à disposição, se a gente puder lhe ajudar em alguma coisa, tá certo? Nós trabalhamos com canais iônicos, eletrofisiologia, canais iônicos, óleos essenciais, que são produtos naturais, tá certo? E estamos tentando entrar na área do nanoencapsulamento. Eu tenho um colega, né, que eu tive a grande satisfação de conhecer, que é o Pierre Festini, da UFC. Ele faz também o trabalho com carbon dots e com nanopartículas, com toda a caracterização química de FTIR, a caracterização molecular, e também nós vamos trabalhar em parceria. Então, eu acho que o Pierre Festini, se o senhor não conhece, também pode ser uma boa conexão. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique, pelos comentários. Muito obrigado, a Natália. Nós temos mais uma indagação aqui de Luiz Alberto. Com a palavra. Boa noite a todos. Doutora, eu fui convidado pelo doutor Nunes, meu orientador, e ele sabe que eu mexo com microscopia eletrônica, e era mais assim, tentar tirar. A senhora falou, sei que a senhora falou em plantas, né? Mas eu mexo com animais localmente adaptados, né? Que são ovinos e caprinos, né? No caso. E a raça que eu trabalho é Morada Nova. Né? E eu estou fazendo trabalho com microestrutura de pelos, né? E o objetivo é caracterizar a raça, né, e mostrar a diferença da raça em relação às demais, né? Porque tem a Morada Nova branca e a Morada Nova vermelha. São duas variedades dentro da raça. E eu queria ver assim, como é que se faz um link de nanotecnologia para aprofundar esse tipo de estudo. Como a senhora falou em resiliência, até a própria da resiliência, assim, porque são animais que chegaram com os colonizadores, né, e sobreviveram até hoje, né? São animais que têm uma carga genética, um recurso genético muito rico, né? Então, assim, é uma raça importantíssima para, principalmente o pessoal que mora no sertão, que tem pouco recurso, e para manter um animal desse para a questão de alimentação, né? Que é um animal que ele pode criar, um animal que ocupa pouco espaço, que ele pode ter uma produtividade melhor, né? Se tiver um cuidado, né? E uma raça que tem um aspecto de ser preservada, porque ela tem além do valor histórico, ela tem uma importância social muito grande. Eu queria saber como é que você podia fazer um link da nanotecnologia, né, com... Eu sei que, por exemplo, eu não vou poder responder toda a sua pergunta. Eu tenho pouco conhecimento de trabalhos de nanotecnologia com animais, né, em efeitos em animais, mas eu sei que também o drug delivery, sabe, aquele negócio de entregar a droga a um patógeno, por exemplo, tem sido buscado para carrapato,
por exemplo, para situações específicas, porque é uma doença de difícil controle. Para a morada nova, eu realmente vou ficar devendo essa pergunta, mas se ela tiver uma doença, a gente sabendo o patógeno, a gente pode trabalhar o patógeno que atinge, né, que infecta a morada nova e por razão indireta, então, realizar esse tipo de pesquisa. Diretamente no hospedeiro, eu não tenho visto nenhum estudo na área animal, mas é porque eu acho que eu tenho limitações também, né? Tá certo. Por trabalhar com planta, no caso. Obrigado aí, parabéns. Imagina, estou à disposição. Grato. Mais alguma pergunta ou comentário? Ou mais uma vez, Alberto, sim. Eu queria fazer uma sugestão aí ao colega e à pesquisadora da palestra, o colega que trabalha com ovinos. É o seguinte, a ovinocultura e a caprinocultura no estado do Ceará são feitas pelo menos 4 everminações. E com problemas dessas everminações de troca constante de princípios ativos. Pegando uma deixa aí do médico pesquisador que falou, quer dizer, a nanotecnologia poderia carrear um vermífugo específico, o que diminuiria, pelo visto aí, pelo menos algumas doses, ao invés de aplicar 4 doses por ano. E, inclusive, também no carrapato, o problema do carrapato, ele fica no solo e fica esperando o animal passar e fica renovando o ciclo dele. Ok? Obrigado. Boa noite. Tem uma pergunta aqui do senhor José Ferreira Nunes. Está levantando a mão, mas não é virtual, é levantando. José Ferreira Nunes, pode falar, Nunes. Ainda tem caso da... não consegui tanto. Conseguiu ver aí? Eu estou... Onde é que tem? Nunes. Tem alguma coisa do Nunes aí? Péssimo. Boa tarde. Parabéns, Pronto, o Nunes está aí ao vivo. Parabéns, Natália. Eu vi aí o Lucas também. Lucas, um prazer revê-lo, né? Como ex-embrapiano, 25 anos de Embrapa, eu queria gratificar e estar bastante reconhecido pelo nível de conhecimentos que a Natália mostrou para a gente. Mas aí, Natália, eu queria colocar, além do Luiz Carlos, que é nosso orientando, a gente está tentando ver, em termos de microestrutura do pelo do morada nova branco com o pelo do morada nova vermelho, alguma diferença sob o ponto de vista de nanoestruturação desses folículos, né? Mas aí eu também fiquei muito ligado numa coisa, porque hoje nós estamos trabalhando com a água de coco, nanoencapsulada, com a parte da elaboração de ferritas, com Aveiro, lá em Portugal. Então, a elaboração de ferritas com água de coco foi um verdadeiro sucesso. Eu diria a você que é fantástico. E aí eu me lembrei de uma coisa, nós estamos também trabalhando com um creme para cicatrização, porque nós encontramos dentro da água de coco vários fatores de crescimento. Acredito que sejam fito-hormônios, né, giberalinas, auxinas, aí o Alberto como um grande especialista em vegetal, né? E aí a gente estava querendo nanoestruturar esse creme para que quando você colocasse a nível da própria epiderme, da derme, da ferida, nós tivéssemos uma absorção praticamente imediata. Para isso, nós estamos juntando o óleo da copaíba. Falei até com o Edilberto para ver a possibilidade de trabalhar um pouco com a parte de nanoencapsulamento, justamente com o óleo da copaíba, juntando com o creme à base de água de coco em pó. Aí eu te pergunto, como você poderia nos ajudar? Porque nós estamos propensos a mostrar para vocês o que o pessoal de Aveiro está fazendo com a água de coco. E quando você falou dos canais, do GPCR, né, dos canais, eu me lembrei, eu digo, rapaz, será que a gente, com esses produtos nossos, a base de água de coco, a gente não poderia também colocar a nível da própria, como o nosso colega, o nosso amigo falou aí, um medicamento que pudesse também combater determinadas, por exemplo, a ivermectina, grande parte da ivermectina nós utilizamos para tratamento de ectoendoparasitos. Se a gente colocasse juntamente com a ivermectina
um produto à base de água de coco em pó que pudesse colocar a nível do pelo e você tratar endo e ectoparasitose, seria fantástico isso aí, porque, de qualquer forma, nós teríamos o efeito residual e talvez nós evitássemos as reinfestações. Então, a cada 21 dias, você teria que repetir uma outra desparasitação para evitar o combate à reinfestação. Então, te pergunto, eu acho isso é fantástico, porque, de qualquer forma, você está abrindo uma perspectiva enorme para a área vegetal, mas na área animal eu vejo uma parceria muito boa. Sinceridade, eu vou procurar você, o Lucas, lá na Embrapa, para a gente jogar esse trabalho para frente, viu? Porque a gente gasta muito dinheiro com vermífugo. O colega que falou isso aí tem razão totalmente. Laboratório e a gente poderia juntar o útil ao agradável. Muito obrigado. Parabéns. Não, com certeza vai ser um privilégio, mas eu tenho dados não publicados da ação fungicida de anfotericina com e sem o nanoformulado. E com o nanoformulado, a anfotericina tem 100 vezes mais efeito. Não duvido que com ivermectina haveria diferença. Portanto, a integração da nanopartícula com a ivermectina é viável e é possível se todos os bioensaios que o senhor puder fazer, a gente produz as nanoformulações e aí vocês testam. Porque o nosso limite é a testagem. Vale a parceria, né, Nunes? Obrigado, hein? Hein, Nunes? Vale a parceria, né? Parceria. É isso aí. Grande abraço. Valeu, meu presidente. Esse é o tipo de palestra que a gente tem que interagir mais, viu? Você tem razão. Muito bem, Nunes, muito bem. Excelente. Muito bem, Natália. Mais uma vez, meus parabéns. Eu indagaria, já que você trabalhou em Brasília e tem um grupo muito forte lá em Brasília na área de virologia, por que não foi feito nenhum experimento envolvendo vírus de planta? E qual a sua opinião sobre se o sistema poderia funcionar também em virologia? Então, eu tive a honra de ser estagiária do professor Kitajima, né? Em 1984. E, assim, foram 2 anos e meio de trabalho. E ainda está lá em ativo, eu acho, né? Sim. Então, assim, é sempre marcante os estudos de vírus de planta. E até onde eu vi na literatura, professor, eu não trabalhei com vírus, né? Eu, na verdade, estava muito devotada a fungos de plantas e primeiro genomas de fungos de planta. Minha primeira experiência foi com Mycopharella graminícola e depois Mycopharella fijiensis. Então, eu ainda tenho o sonho de desenhar moléculas para o controle de Mycopharella fijiensis, cigatoca negra e amarela. Mas os vírus de plantas sempre têm chamado a atenção e eu vejo na literatura o seguinte mecanismo. As nanoformulações são veículo de RNA interferente. Pois é, poderia que na funciona muito interação bem. do vírus com a planta, o RNA interferente, então, tem a sua atividade. Eu não tenho visto moléculas antivirais para trabalhar no mesmo princípio que um fungicida, por exemplo. Você tem aqui, lá junto ao laboratório, você tem tido algum contato com, ou conhece algum trabalho do Afrânio Craveiro, nosso colega da academia, já ouviu falar do produto Fersan? O nome me diz alguma coisa, eu não saberia dizer detalhes, professor. Eu acho que ele tem algum produto da barbatana do camarão, uma barbatana do tubarão, né? E mais alguns produtos interessantes que eu acho que tem a função semelhante a essa muito interessante. E do cefalotórax da lagosta, viu? Hein? E do cefalotórax da lagosta. Da lagosta, né? Pois é, e que atua muito como fertilizante para plantas. Entendi. Né? Que talvez tenha um princípio semelhante a ele. A propósito, as descobertas que têm verificado que o mandacaru possui uma bactéria que lhe dá maior
característica de resistência às questões hídricas do solo. É coisa semelhante a esse processo? Eu tenho visto que os mecanismos moleculares, sempre de resistência a estresse hídrico, estão associados à entrada de água e à manutenção de água dentro da célula. Isso porque a água tem que estar ao mínimo disponível, numa concentração mínima. Vinda coloidalmente, do ponto de vista de estar misturada com outras moléculas, ou em estado líquido ou evaporado, na região próxima da folha. Mas todas elas diz respeito à entrada de água e à manutenção via aquaporina. No caso do mandacaru, vocês trabalharam algum aspecto nesse sentido? Não tenho experiência com mandacaru. Não. Até gostaria muito, porque são no estresse hídrico de plantas, por exemplo, em bananeira, quando nós fizemos genoma de banana estressada, né? Nós estressamos a bananeira em calor, frio, água e situação normal, o que nós percebemos no nível de expressão gênica foram proteínas do tipo metalotianeínas, metaloproteases, DNAJ, são proteínas que fazem a manutenção celular, né? São como aquelas pequenas proteínas que mantêm a estrutura celular íntegra e que também são respostas ao estresse de gravidade. Ou seja, as plantas em ausência de gravidade respondem praticamente iguais ao estresse hídrico e ao estresse de calor também. Então, são mecanismos iguais, mas foi em bananeira. Provavelmente, o mandacaru teria um tipo de resposta de expressão gênica similar e envolvendo, no final dessa cascata de comunicação, a manutenção de água via aquaporina. Eles mantêm o canal de água aberto. Mas há alguma referência também à presença de bactérias que promove a maior capacidade de absorção das raízes? Não saberia dizer. Boa noite, por gentileza. Boa noite. Gostaria de fazer. José Roberto Vieira, pesquisador da Embrapa. Muito bem. Eu gostaria de fazer só uma colocação propositiva. Nisso que o senhor falou, em relação às bactérias, existem um trabalho, inclusive, da Embrapa, foi lançado agora recentemente, isolados bactérias a partir de plantas do cerrado e da caatinga, que liberam substâncias exopolissacarídeos que envolvem uma capa protetora polimérica às raízes, principalmente as raízes terciárias, e diminuem a perda de água para o solo em situações de estresse contínuo, de estresse hídrico contínuo. São bactérias, rizobactérias, ou endobactérias, ou bactérias que crescem no interior das plantas de forma epifítica, não patogênica. E quanto ao mecanismo dos vírus, se me permite, como eu sou fitopatologista, eu gostaria de fazer uma intervenção. Já existem substâncias que não atuam direto sobre o vírus, mas em sim sobre a transcrição do vírus dentro da planta, que é o silenciamento gênico pós-transcricional. Então, há um bloqueio, você consegue colocar substâncias dentro da célula, claro, isso tem que ser discutido, porque os mesmos mecanismos que são usados para a multiplicação do vírus também são da célula eucariótica, então, alguns mecanismos bloqueiam esse processo, desaceleram o processo de multiplicação. Ainda não está bem esclarecido e vai interferir na divisão celular está sendo feita ainda em nível in situ, né? Mas existe uma resposta que é possível e a nanotecnologia está muito associada porque você tem que carregar isso sem interferir na parede, na membrana da célula eucariótica. Ok, Zé Roberto, muito obrigado. Aliás, com relação a vírus, o fenômeno de resistência e de imunidade é mais por plantas transgênicas, que é um processo em que você produz pequenos RNAs que vão neutralizar os RNAs genômicos dos vírus. Esse aqui é um fenômeno, por isso é que esses produtos poderiam muito bem não só interferir com o genoma do vírus, mas com a replicase, por exemplo, que é o enzima responsável pela transcrição do vírus, pela replicação do ácido nucleico do vírus. Isso aí é que
que é um processo muito simples, até em animal também, no caso da Covid, o vírus tem características muito parecidas com a característica de vírus de planta. Sim. Mas, Natália, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de lembrar a todos, e a você principalmente, que a nossa revista está à disposição para receber artigo para publicação. A publicação do nosso quinto volume, e está sendo organizado o primeiro fascículo do 5º volume. E eu gostaria de lembrar a todos os colegas, confrades e confreiras, e a você, em especial, Natália, que nos elabora um artigo, não precisa ser artigo inédito, mas um artigo de revisão para enriquecer a nossa revista. Com certeza, vai ser um prazer colaborar. Então, ok. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, foi ótimo.